Verde, amanhã vai ficar mais perto. Liguei no hotel, lá não tinha vaga, um hotel que eu gosto de ficar. Liguei no hotel aqui, tinha vaga, eu falei, eu vou ficar aqui mesmo. Deus abençoou, conheci uma professora, me disse que congregava aqui, me deu no coração desejo de estar aqui nessa noite, irmãos. E eis-me aqui. O culto é denominado como um culto da conquista. E eu quero contar um testemunho que eu não demoro 3 minutos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho Andressa, que tem 32 anos. Eu tenho Felipe, que tem 29 anos. Eu tenho Emanuel, que tem 15 anos. Não é porque sou velho. É porque quando eu fui morar com a minha esposa, eu tinha 15 anos de idade. E hoje nós já temos 3 filhos e 3 netos para a glória de Cristo. Andressa, quando tinha 13 para 14 anos, gostava muito de namorar. Costumo brincar dizendo que parecia minha esposa, porque ela tinha 16, eu tinha 15, e ia fazer 15 quando fomos morar juntos. E se a campanha de conquista, nós precisamos entender que precisamos fazer a nossa parte para conquistar o que Deus tem para nós. Andressa, com 13 para 14 anos, morávamos ao lado de um irmão, Valdissé. E do lado da casa do irmão Valdissé tinha um centro de macumba. Morava uma família e no meio da família tinha um moço de 26 anos de idade. Eu trabalho viajando há mais de 30 anos. Chega um dia de viagem, que eu olho para o dedo da minha filha, ela com aliança de prata. Eu disse, o que é isso? Não tem namorado, não tem nem idade para isso. A minha esposa tinha dado para ela esta aliança de prata. Ela disse, pai, eu ganhei da minha mãe. A minha esposa ouviu, falou, meu bem, dei faxina na casa, achei a aliança e dei para ela. Falei, então pode usar. Só que coisa boa é buscar a presença de Deus. A minha menina foi passando o tempo e eu comecei a notar que tinha algo errado. E comecei a orar, a buscar a Deus. E chega um dia de viagem, irmãos, à noite, quando eu vou passando por este filho da macumbeira, de 26 anos de idade, que eu olho no dedo dele uma aliança de prata. E quando eu olhei, que eu vi a aliança de prata, Deus falou no meu coração, Andressa está namorando ele. Eu falei, está repreendido no nome de Jesus. Uma menina de 14 anos namorando um outro de 26 anos, filho de uma macumbeira, irmãos. Fui orar a Deus, para Deus jogar por terra este laço. Fiz uma viagem, fui para Belo Horizonte, desci, fui até na Bahia. Quando eu chego de viagem, que eu cumprimento a esposa, que eu cumprimento o Felipe, na época não tínhamos ainda Emanuel, que eu vou entrando, a minha filha no quarto ouviu o barulho do carro e a minha voz falou, pai, entra no meu quarto que eu preciso falar com o senhor. Quando eu abri a porta do quarto dela, que eu entrei em cima da cama, tinha uma cesta e ela me disse, pai, fecha a porta. E que eu comecei a olhar aquela cesta, irmãos, tinha bombom, tinha chocolate, tinha urso, tinha flores, tinha um laço. Aquela cesta que nós que somos casados, se der para a esposa, a gente recebe a vitória até Jesus voltar. E que eu olhei aquela cesta, ela falou, pai, eu quero pedir ao Senhor algo. Eu falei, pede. Ela falou, eu quero pedir ao Senhor para namorar com fulano, ele me deu isso. Eu falei, está repreendido no nome de Jesus. Conquista tem preço. Calamão, queberga, forgia. Ô glória. Orei a Deus, Deus deu a vitória, libertou Andressa. Eu vou ter que resumir por causa do tempo. E comecei a orar. Eu gosto muito de orar no monte, só não gosto de meninice, mas eu gosto muito de orar no monte. Fui líder do culto de libertação da nossa igreja, uma igreja de mais de 500 irmãos durante 10 anos. Gosto muito de orar.
Agora eu lidero o culto dos amigos, inclusive domingo agora é o culto nosso, são 4 cultos por ano, porque tem uma festividade em todos os cultos dos amigos. Então gosto de orar, buscar e preciso disso. E comecei a orar para Deus preparar quem iria namorar, noivar e casar com a Andressa. E comecei a dizer: Senhor, apresse-me desta vitória, porque esta menina gosta muito de namorar, Jesus. E comecei a orar e buscava e pedia ao Senhor. Quando foi um dia, eu fui numa oficina que tem lá em Goiânia. E quando eu entrei na oficina, porque naquela época eu tinha alguns outros carros, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha alguns outros carros, tinha outros vendedores. Então eu viajava, quando eu voltava eu ia na oficina para pagar o que os vendedores iam lá fazer, arrumar o carro, fazer revisão, trocar o óleo. Então eu ia todo sábado pela manhã ou sexta à tarde, quando dava tempo de ir na sexta. Quando eu cheguei lá um dia no sábado pela manhã, que eu cumprimento o irmão Maurício, que era o dono, que eu cumprimento o irmão Tiago, que era sócio genro do irmão Maurício. Quando eu fui virando, eu vi debaixo do carro o pé de uma pessoa. E quando o irmão Maurício viu que eu estava olhando para aquele pé, ele olhou para mim e disse: irmão Renato, esse aí é meu sobrinho, irmão Vinícius, crente. Quando ele falou crente, Deus falou para mim: está aí quem vai namorar, noivar e casar com a sua menina. Quando eu dei a paz do Senhor, que Deus falou aquilo para mim, não tinha visto o rosto do menino, eu dei 2 passos para trás, eu falei: Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Uma menina que ia fazer 14 anos, bonita, e Deus falar para mim que vai casar com um badeco de oficina, que na época tinha 14 anos também, e ganhava R$80 por semana, está repreendido no nome de Jesus. Fui embora atribulado, pastoreado. Eu falei: eu não volto nessa oficina nunca mais. Aí eu fui embora atribulado, viajei de novo, fiquei uns 15 dias sem lá. E quando eu chego lá de novo, que eu cumprimento o irmão Maurício, irmão Tiago, que eu olho do lado de novo, um pé debaixo do carro, porque naquela época na oficina não tinha ainda aquele macaco eleva-cá, era só aquele jacaré. Então o menino ficava debaixo do carro, que eu olho para o pé. Deus falou para mim de novo: está aí quem vai namorar, noivar e casar com a Andressa. Eu afastei de novo, eu falei: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Cuidado, porque normalmente Jesus virá Calamã, Queber, Eufórdia, de onde você menos esperar. Fui embora atribulado, irado. Eu falei: não volto aqui mais. E fiquei meses sem lá. Irmãos, quando eu pensei que não, um pastor que trabalhava para mim disse: irmão Renato, eu fui na oficina, troquei o óleo e tem que pagar. Esqueci de te falar, eu fui pagar. Quando eu chego lá de novo, o menino, irmãos, que eu cumprimento o dono da oficina, o genro, que eu olho o menino lá de novo, e Deus falou: está aí quem vai namorar, noivar e casar com a Andressa. Quando Deus falou aquilo, eu falei assim: ô irmão Maurício, como que chama mesmo seu sobrinho? Ele falou assim: irmão Vinícius. Eu falei: irmão Vinícius, sai debaixo desse carro no nome de Jesus. Oh glória. O negócio é que o povo quer conquistar, e quando paga preço, busca, pede, Deus fala: está aqui, duvida do que Deus pode fazer na vida deles, irmãos. E quando Deus falou para mim, que eu falei: irmão, sai debaixo desse carro, que ele saiu, um menino de 14 anos, eu falei: Deus falou para mim que você vai namorar, noivar e casar com a minha filha. Ele ficou sem graça, ficou vermelho, o tio ouviu, começou a curtir com ele, ele entrou de novo debaixo do carro. Eu falei: sai no nome de Jesus. Saiu. Eu falei: amanhã o Cris Duran vai na igreja do seu tio, eu quero que você vá lá e me espera na porta, porque eu vou levar minha menina para você conhecer.
Quando eu cheguei em casa, que eu cumprimento a esposa, eu falei, meu bem, cadê a Andressa? Ela no fundo, no quintal, falou, sim, pai. Eu falei, Andressa, Deus mostrou para o papai quem vai namorar, noivar e casar com você, irmãos. Quase que ela falou em língua estranha. Sério, pai? Eu falei, sério. E a pergunta, pai, ele é bonito? O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Está gravando. Pensa no menino feio. Cuidado, porque normalmente Jesus virá de onde você menos esperar. Deus vai dar alguém feio para você, Andressa. Lindo. Feio demais, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Quando foi no outro dia, eu levei ela lá. E minha menina é como a esposa, brava. O que tem que falar, ela fala. Nem que pede perdão depois, mas ela vai falar. E quando foi no outro dia, eu marquei com ele na porta da igreja 7:30 da noite. Aí fui, quando vou chegando da igreja lotada, porque o Cris Duran cantava. E quando eu fui chegando daqui nesse telão, eu parei. E ela com os braços entre o meu, ela deu uma cutucada, falou, pai, cadê? Eu falei, calma, papai está procurando. Estava nada, eu estava orando para Deus dar o livramento, e orei um pouquinho. Quando não tinha mais jeito de fazer nada, eu dei um tapa nas costas dele. Ele olhou para trás. Namoraram-se, noivaram-se, casaram-se há quase 15 anos para a glória de Cristo, e já nos deu 2 netos maravilhosos, Davi e Vitória. Porque quem busca, Deus dá. Quem pede, Deus responde. Quem pede, Deus responde. Operando Deus, quem pedirá? E o menino ainda ficou bonito. Que Deus abençoe no nome de Jesus.